Bem, boa noite, amigos. Vamos iniciar aqui a leitura da segunda experiência, né? Deste livro top. Peguei ele aqui. Deixa eu ver aqui. Chama-se Energia ao Quadrado. Procurem bem na internet, tá, pessoal? Porque quem quiser comprar o livro, dá para comprar. Esse livro está na faixa dos R$ 40, tá? Tem lugar que está exagerando, eu já vi até por 250, mas é só dar uma fuçadinha que encontra num preço bom, tá bom? Então vamos lá. Segunda experiência: o princípio do carro dos seus sonhos. Você afeta o campo de energia e atrai coisas para si mesmo de acordo com as suas crenças e expectativas. Milagres são como espinhas. Se você começar a procurar por eles, vai encontrar muito mais do que jamais sonhou ver. Puxa vida, já encontrei 3. Lemony Snicket, pseudônimo de Daniel Handler, é autor de Desventuras em Série. A premissa: o que acontece na sua vida é um reflexo direto dos seus pensamentos e emoções. A minha amiga Linda me contou uma história incrível sobre uma moça que uma vez ela tinha ficado observando no aeroporto. Essa pobre moça estava lutando com 3 malas muito pesadas. Mas pior do que o peso das malas era a atitude negativa com que ela lidava com aquela situação. Ficava reclamando o tempo todo, em alto e bom som, para quem quisesse escutar, que ninguém tinha lhe oferecido ajuda. Por que esse ônibus está demorando tanto? Gritava ela. Onde está a droga desse ônibus? Isso é inadmissível. Linda disse que ela ficou com pena da moça, ainda mais porque o tal do ônibus que esperava estava parado a uns 2 metros à frente dela, com as portas abertas. Por 2 vezes o ônibus circulou pela área de desembarque para pegar passageiros, mas a moça, muito irritada, não conseguia vê-lo. O ônibus, graças à firme determinação dela de ficar com raiva e brigar com tudo e com todos, estava literalmente fora do campo energético dela. Por isso, chamei esse princípio de o princípio do carro dos seus sonhos. Uma vez que um carro entra na sua esfera de consciência, você começa a vê-lo por toda parte. E é isso que acontece quando dedicamos a nossa atenção ao que não queremos. Carência, infelicidade e perigo não são mais fáceis de encontrar do que o carro dos sonhos, dos nossos sonhos. Mas, se os trouxermos para a consciência, eles vão assumir o controle, infelizmente. De acordo com os físicos, há um campo ponto zero, o que eu chamo de campo de potencialidades, onde todas as possibilidades existem. Por exemplo, existe a possibilidade de você ser uma bailarina, ou uma escritora famosa, ou um senador, ou um sem-teto. Quando se trata do campo de potencialidades, as possibilidades são infinitas. Como eu não sou física e mal conheço a teoria das camadas de realidade de David Bohm, prefiro pensar no campo de energia como uma gigantesca loja de departamentos com centenas de milhares de produtos ou possibilidades. Gostaria de deixar claro que não sou fã das grandes lojas de departamento e a maneira como destroem o comércio bairrista. Nunca perdoei, por exemplo, uma delas, que fez com que a farmácia na esquina da minha rua e a minha livraria favorita fechassem as portas. Mas, com o meu orçamento doméstico bem definido, às vezes me rebaixo e faço compras lá. E quando isso acontece, sei exatamente onde encontrar o livro que estou procurando, o brinquedo que a minha filha pediu e os tênis de que ela está precisando. Ou seja, todas as coisas que eu queria comprar. Mas não tenho a menor consciência
da maioria dos milhares de produtos nas prateleiras. Por quê? Porque não estou procurando por elas. Isso não significa que eles não estão lá, como o livro, o brinquedo e os tênis. Só significa que não tenho consciência deles. Por exemplo, a minha filha uma vez pegou piolho no colégio. Depois de entrar em pânico e até pensar em me atirar do alto de um edifício, cheguei à conclusão de que daria a ela um exemplo melhor se apenas fosse comprar um shampoo contra piolhos. Com toda certeza, havia uma grande variedade de shampoos contra piolhos nas prateleiras do setor de farmácia da loja de departamentos, que frequento e provavelmente já havia passado por eles várias vezes. Por que nunca reparei? Porque não estava procurando. As correntes que nos aprisionam, as suas percepções mais equivocadas, as suas imaginações mais estranhas, os seus pesadelos mais sombrios. Tudo isso não significa nada. Extraído de um curso em milagres. Temos que ler esse livro, hein, turma? Há alguns anos, uma agência de viagens sorteou 100 passagens aéreas para qualquer lugar que os ganhadores quisessem ir. Isso significava que os sortudos vencedores do sorteio podiam voar para Paris para ver a Torre Eiffel. Eu falo assim, mas eu sei que a pronúncia é diferente. Para ver a Torre Eiffel, ou para a Austrália para subir na Ayers Rock, ou para o Caribe para ficar deitado ao sol numa daquelas praias paradisíacas. Você acredita que 95% dos ganhadores escolheram lugares que ficavam a apenas 4 horas de distância da própria casa? 4 horas! Isso resume muito bem a condição humana. Tem tanto aí fora, mas a maioria de nós decide ficar a 4 horas da zona de conforto. Nós nos recusamos a sair do lugar, mesmo que haja uma forte evidência de que estamos perdendo coisas grandes e importantes. Mesmo sem ter consciência disso, passamos a maior parte das horas em que estamos acordados imersos na zona de conforto da negatividade. A atração da negatividade é tão forte que muitos de nós ficamos o dia inteiro passando de um lado, de um pensamento negativo ao outro. Desculpa. A atração da negatividade é tão forte que muitos de nós ficamos o dia inteiro passando de um pensamento negativo a outro. Dormir demais, de novo. Essa guerra é inescrupulosa. A economia está em frangalhos. A gasolina está caríssima. O meu chefe, ou meu filho, ou qualquer outra pessoa está me deixando maluco. A negatividade é o medo. A negatividade e o medo começam no momento em que nascemos. O mundo é muito perigoso. Não se atreva a falar com estranhos. Não se atreva a andar pelas ruas cantando tranquilamente. Alguém pode ouvir. Aprendemos a limitar, aprendemos a acreditar na escassez. Aprendemos que a nossa inclinação natural para amar, realizar e dançar é irrealista e doida. Os pais pensam que é dever deles ensinar os filhos a serem cautelosos, responsáveis e a agirem como adultos. E se por alguma razão somos sortudos o bastante para ter pais que não querem nos passar essas lições, a cultura rapidamente nos faz acreditar que juntar bens materiais é o nosso propósito na vida e que o único meio de conseguir as coisas é metendo a cara e dando um duro danado. Quando chegamos ao fim do ensino fundamental, já somos mestres da competição, acostumados a viver na escassez e no medo. Mas adivinhe, isso é uma grande armadilha, um mau hábito,
como em um curso em milagres, claramente afirma: uma vez que você desenvolve um sistema de pensamento, seja ele qual for, vive de acordo com ele e o ensina aos outros. Uma vez que você adquire uma determinada crença, vai usar todos os seus sentidos e toda a sua vida para manter essa crença viva. Importante isso. Uma vez que você adquire uma determinada crença, vai usar todos os seus sentidos e toda a sua vida para manter essa crença viva. Os físicos chamam esse fenômeno de colapso da onda. Um número infinito de partículas quânticas está dançando por aí afora no campo de energia universal, se espalhando em ondas. No momento em que alguém olha para essas ondas de energia, elas se solidificam como gelatina na geladeira. A sua observação é o que faz elas parecerem sólidas, reais e materiais. Você se lembra da história de Branca de Neve? Quando ela cai no chão, chorando no meio da floresta, de repente ela sente como se alguém estivesse olhando para ela. E realmente, um monte de criaturas na floresta estão se aproximando dela. Mas no momento em que ela levanta a cabeça para olhar, os passarinhos, os esquilos e os alces se escondem atrás das árvores. Tudo que ela vê é uma floresta parada, que não se move. Na realidade, o nosso universo é um campo de energia em movimento infinito e de infinitas possibilidades. Mas como os nossos olhos se limitaram a ver apenas problemas, isso implica na nossa visão da realidade. Mas realmente parece a realidade ou você só vai ver quando acreditar? Você não vai se libertar até que você se dê conta de que você mesmo forja as correntes que o aprisionam. Arten, um dos professores espirituais que apareceram para Gary Renard, autor do livro O Desaparecimento do Universo. Em 1970, Colin Blakemore e J.F. Cooper, cientistas da Universidade de Cambridge, fizeram uma experiência fascinante com gatinhos. Isso foi antes de as sociedades protetoras dos animais começarem a denunciar esse tipo de experiência. Certamente, Colin e Cooper mantiveram uma ninhada de gatinhos na mais completa escuridão. De vez em quando, por apenas 1 ou 2 horas, iluminavam o ambiente onde os gatinhos estavam com luz suficiente apenas para que eles vissem faixas verticais, pretas e brancas. Só isso. Algumas poucas horas, algumas poucas faixas verticais. Não sei se os dois cientistas tiveram uma crise de consciência ou se alguém de alguma organização de defesa dos animais ficou na cola deles. Mas depois de alguns meses, os homens resolveram tirar os gatinhos do escuro. E descobriram que as células corticais dos bichinhos, do globo ocular, para aqueles que não estão acostumados com termos científicos, que percebiam a orientação não vertical, não estavam mais funcionando. Os gatinhos não conseguiam mais perceber linhas horizontais e iam na direção de cordas esticadas. Obrigado. Iam na direção de cordas esticadas, bem na frente deles, sem fazer nenhum movimento para desviarem delas ou saltarem sobre elas. Em 1961, quando o antropólogo Colin Turnbull fez um estudo sobre pigmeus, resolveu tirar um deles da floresta onde havia vivido desde que nascera. Como o pigmeu nunca tinha estado num espaço amplo e aberto, havia perdido a percepção de profundidade, da mesma forma que os gatinhos perderam a percepção de linhas horizontais. Quando
Turnbull apontou para uma manada de búfalos ao longe, o pigmeu recusou-se a acreditar no que via e afirmou que os búfalos eram, na verdade, formigas. As percepções do pigmeu estavam influenciadas pelo que ele tinha sido condicionado a ver. Como seres pensantes, continuamente tentamos fazer o mundo ter sentido. Parece algo muito bom, certo? No entanto, quando uma informação não se adequa às nossas crenças, nós a modificamos sem nem mesmo perceber que fazemos isso. Nós a dobramos e apertamos até que essa informação caiba dentro da caixinha estreita do nosso limitado sistema de crenças. Nós pensamos que o que percebemos com os nossos sentidos é verdadeiro, mas o fato é que eu vou continuar tentando fazer isso entrar na sua cabeça. É apenas a metade de 1/1000º de 1% de tudo que é possível. Na base do tronco cerebral, que tem mais ou menos o tamanho de uma jujuba, há um grupo de células cujo trabalho é classificar e avaliar as informações recebidas. Esse centro de controle, conhecido como Sistema de Ativação Reticular, SAR, tem o trabalho de enviar o que ele acha que é urgente para a parte ativa do cérebro e jogar o que não é urgente para trás. Mas, enquanto organiza, ele também está ocupado em interpretar, atraindo interferências e filtrando tudo que está de acordo com o que acreditamos. Em outras palavras, nós ensaiamos antes o mundo que queremos ver. E é uma pena quando escolhemos o roteiro errado. Essa experiência simples de apenas 48 horas vai provar que o que você vê na vida é nada mais, nada menos do que o que está procurando. Também vai provar que é possível achar qualquer coisa que você procure. E o mais importante, vai provar que, ao mudar o que está procurando, você pode radicalmente mudar o que acontece na sua vida. Dados de experiências pessoais. Totó, acho que não estamos mais no Kansas. Frase do filme Mágico de Oz, encontrada no para-choque de um caminhão em Lawrence, no Kansas. Você provavelmente nunca ouviu falar de Peter e Eileen Cady e o nome Pinehorn. Lhe diz alguma coisa? Não tem problema. Na década de 1960, apareceu nos noticiários e programas de televisão a história de uma plantação na Escócia que tinha produzido repolhos tão grandes, mas tão grandes, que poderiam quebrar a suspensão de um caminhão. Bem, Peter e Eileen Cady eram os responsáveis por eles. Repolhos de quase 20 quilos. Que não se esqueça de que um repolho comum não chega nem a 2 quilos. E eles fizeram isso focando na atenção e os pensamentos deles numa verdade maior. Naquela época, as coisas não estavam nada fáceis para os Cady. Quando Peter, Eileen e os 3 filhos deles e uma amiga que também já realizava buscas espirituais se mudaram para um trailer numa península fustigada pelo vento que se projetava no Mar do Norte. A terra ali poderia ser descrita como completamente morta e sem recursos. Ninguém, em seu juízo perfeito, escolheria aquele lugar para fazer um jardim. Quanto mais uma plantação. O solo, se é que se podia chamá-lo assim, era apenas pedra e areia. Os ventos eram capazes de levar uma criança pelos ares, e o lardo oscilar deles ficava imprensado entre um depósito de lixo e uma garagem destruída. Mas, focando numa verdade maior, eles fizeram uma plantação que só podia ser descrita como um milagre.
Embora tenham sido os repolhos de quase 20 quilos que ganharam publicidade, os Keddy plantaram mais de 65 tipos diferentes de legumes e vegetais, 21 tipos de frutas e 42 tipos de ervas. Isso antes de eles resolverem plantar flores também. Sei o que você está pensando. Um bom adubo e técnicas de plantio. Mas a verdade é que o solo dos Keddy era tão desolador que o engenheiro agrícola do condado local disse que adubo não iria ajudar em nada. Apareceu uma mensagem aqui, só um minuto. Tá. Mas a verdade é que o solo dos Keddy era tão desolador que o engenheiro agrícola do condado local disse que o adubo não iria ajudar em nada. Na época em que Peter e Eileen começaram a fazer as experiências de elevação da consciência, eles não pensavam em plantar nada, nem em investir dinheiro em adubo e sementes. Estavam completamente falidos, para dizer o mínimo. Peter, que fora administrador de um hotel 4 estrelas, tinha sido demitido e os 6 estavam vivendo com um seguro-desemprego que garantia a eles apenas $20 por semana. Eles só começaram a plantar por um único motivo. Era a única maneira de conseguir alimentar os 3 filhos. Mas, quando começaram a alinhar a consciência com a verdade espiritual superior e nada mais, todo tipo de coisas estranhas começaram a acontecer. Fardos de palha usada para proteger e enriquecer o solo adubado caíam de caminhões que passavam na estrada. E sacos de cimento apareciam misteriosamente no depósito de lixo, ao lado, bem na hora em que era preciso construir um pátio. A plantação deles, enquanto a dos vizinhos sofria, resistia a todos os tipos de doenças e pestes. Depois de um tempo, as pessoas começaram a aparecer para conhecer a plantação e hoje a Fundação Findhorn é uma comunidade espiritual próspera, que atrai 14 mil pessoas todos os anos. É como Peter diz, você pode produzir qualquer coisa com os seus pensamentos. Alinhe-se com a consciência divina e você pode transformar a verdade em matéria. O que você pensa, cria. Não há nenhum poder nesse mundo que possa tirar de você essa força, exceto a sua própria consciência. O método. Tudo o que pensamos que estamos vendo é apenas uma suposição, uma previsão que os nossos cérebros estão fazendo. Kurt Anderson, autor de True Believers. Pelas próximas 48 horas, é só isso. Apenas 2 dias de comprometimento, completamente sem dor. Você vai ficar livre para voltar para a sua vidinha infeliz assim que a experiência terminar. Você vai ativamente procurar por algumas coisas. É igualzinho às crianças na escola que começam dissecando pequenos animais, e não corpos humanos. Vamos começar com coisas bem simples. Por exemplo, procure carros verdes. No primeiro dia da experiência, você vai fazer a seguinte intenção consciente: pelas próximas 24 horas da minha vida, vou procurar carros verdes pelas ruas. Não é preciso mais nada. Apenas mantenha os olhos abertos e tenha uma intenção em mente. Tenha essa intenção em mente. E perceba se a sua atenção produz uma diferença significativa no número de carros verdes que você vê. No segundo dia, durante o segundo período de 24 horas, você vai fazer uma intenção de encontrar borboletas azuis ou folhas de árvores de um verde escuro meio avermelhado. Apenas faça essa intenção.
A minha amiga Janete fez essa experiência em pleno inverno e encontrou as borboletas azuis nos pratinhos e copos de papel na festa de aniversário de uma amiguinha da filha dela. Outra amiga, a Ângela, estava lendo O Segredo no avião. Esse livro de grande sucesso sobre a lei da atração sugeria que o leitor fizesse uma intenção de receber uma xícara de café de graça. Ela começou a rir, porque logo depois que leu essa passagem, levantou a cabeça e viu a comissária de bordo e apenas duas fileiras de poltrona, perguntando aos passageiros: café, chá ou refrigerante? Isso não vale, observou para si mesma, mas fez a intenção a si mesma e continuou a leitura. Durante a escala que teve que fazer, um homem na sala de espera virou-se para ela e disse: o meu voo acabou de ser chamado. Não posso entrar com isso na mão. Não tomei nenhum gole. Você quer? Adivinhe? Sim, era um café latte fresquinho do Starbucks. Princípio. Relatório da experiência. Princípio. O princípio do carro dos seus sonhos. Teoria. Você afeta o campo de energia e atrai coisas para si mesmo de acordo com as suas crenças e expectativas. Pergunta: eu realmente vejo apenas o que quero ver? Hipótese: se eu decidir procurar ativamente um carro verde na rua e borboletas azuis ou folhas verdes amareladas, vou encontrá-las. Tempo necessário: 48 horas. Data e hora do início da experiência, aí você escreve no seu relatório. Abordagem: de acordo com essa mulher maluca chamada Pam Grote, o mundo aí fora reflete o que eu quero ver. Ela diz que são apenas as minhas próprias ilusões que me impedem de experimentar a paz, alegria e amor. Então, muito embora eu suspeite que ela é meio doida, hoje vou procurar carros verdes pela rua e amanhã vou procurar borboletas azuis. Número de carros verdes vistos, número de borboletas azuis vistas e as observações. Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que é conhecido na natureza. Santo Agostinho, teólogo e filósofo. Uau! E aí, todos preparados para a experiência número 2? Sim? Todo mundo captou a mensagem? Sim. Maravilha! Quem gostaria de comentar a experiência número 1? Aliás, a gente não subiu o vídeo. Meu filho ficou usando editor a semana toda. E eu tenho um editor pago, né? E que a gente fica pulando de computador em computador. Mas eu já vou subir a da semana passada, tá? Até fiquei aguardando, né? O vídeo de vocês também, porque aí já coloca tudo junto, né? Não sei. Enfim. Quem gostaria de comentar a experiência passada? A noite passada. Teve mais experiência além da minha? Oi? Teve mais experiência além da que eu mandei? Não, pode ser que você mandou. Então, mas os outros mandaram? Eu achei, porque eu sou meio... É a pergunta que eu estou fazendo. Alguém mais? Entendi. Então, a minha, eu coloquei lá no grupo do Mastermind, do WhatsApp, dos tomates, isso. Foi bem curioso. E a Lucy comentou também um que ela teve. Aliás, que pode ser que tenha sido 2. Eu falei, olha, veja no seu coração se você considera uma ou 2 respostas, né? Não tem limite, pode ser quantas forem. Não tem problema nenhum, né? Depois, se ela quiser comentar. Alguém gostaria de comentar? Ela fez no Instagram? Oi? No Telegram? Ela escreveu no Telegram? Não, a Lucy, ela está em outro grupo. Ah, tá. Ela está em outro grupo. Aliás, ela está também no Telegram, mas acho que ela não acessa muito. Daí ela mandou no... Qual grupo? É que como a gente trabalha juntas, ela comentou para mim. Exatamente, eu acabei não fazendo vídeo ainda,
deu uma correria essa semana danada aí de trabalho. Falei que ia fazer o vídeo e acabei não conseguindo. Você quer comentar o que você sentiu, Lu? Eu tinha dito a respeito dessa sensação, né? Que eu tive numa meditação e senti a unidade mesmo, né? Como a gente virando todo, né? Fazendo a união realmente. Foi uma sensação indescritível, assim. Maravilhosa. Ai, tô tocando o telefone agora. E foi bárbaro, né? Foi uma coisa incrível. Oh, meu Deus. Foi maravilhoso. E no momento que eu senti essa coisa do Deus, assim, parece que a gente vira uma coisa só. Vem uma emoção muito grande, né? As lágrimas caem dos olhos de uma forma incrível, assim. E eu não consigo nem falar, porque arrepiei inteira. Parece ela foi contar, os olhinhos dela encheram de lágrimas, assim, eu já estava chorando junto, já. A cabeça abriu, parece que assim, a cabeça explodiu e veio uma sensação de plenitude, de serenidade, de gratidão, assim, era uma coisa esplêndida. Eu creio que essa tenha sido mais forte. A outra eu não lembro, Estela, qual que é o que eu te comentei? Você falou do seu curso que você iniciou e que foi assim, que você não esperava realmente, que tinha assim, aquele encaixe assim, pá, você fosse, meu Deus, não era isso que eu estava procurando. Pois é. Foram duas coisas sensacionais, né? Porque eu estava dentro de um grupo de pós-graduação que eu estou terminando, e toda vez que eu vou assistir as aulas, eu consigo assistir, tá tudo certo, mas assim, tem horas que elas são maçantes, me dão muito sono, às vezes eu chego até a dar uma cochiladinha durante o curso, porque elas são todas online, né? E muitas vezes eu tenho que ficar rebobinando para entender as coisas. E esse outro curso que eu entrei é uma sensação de que eu estou no lugar certo na hora certa. Uma sensação de, putz, encaixou, engrenou. Foi lindo. E sabe quando você assiste e fala, quero mais, quero mais, quero mais? Foi sensacional. Então, foram duas coisas que aconteceram que foram bem significativas. Eu acho que foram, talvez, assim, foi o campo aí me dando presentinhos. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Não podemos nem reclamar, né, Lu? A gente recebe bastante presentinho, a gente fica trocando, né, informações dos presentinhos que a gente... Meu Deus, o tempo todo. Eu acho que a gente devia ter lidado, né, amiga? É bem isso. Bom demais, gratidão, gratidão. Viu? Eu vou ter que ir indo, porque amanhã eu tenho que acordar 4h30, que eu tenho curso amanhã. Ok, fique tranquilo. Então eu vou sair rapidinho. E amanhã a gente vai ver bastante carro verde. E você falou do curso, um curso em milagres, eu tô com esse livro, tá lá no consultório, tá? Tá na minha prateleira. Show. Tá no radar. Beijinho. Beijo. Quem mais gostaria de comentar? Como foi? Eu vou comentar. Tá escutando? Sim. Uhum. Então, eu estou morando, zona rural onde eu estou. Nossa comunidade tem 15 casas e a gente tem cursos. Tem um centro que tem cursos e eu estou engajada num ensaio de um teatro, 2 teatros. Natal dos Pastores, os pastores, que é a revelação do nascimento do menino, já faz 4 anos que a gente apresenta. Mas esse ano a gente se desafiou com os Reis Magos. Eu gosto muito disso, e na verdade eu me dedico aos figurinos. Eu gosto de costurar também, então eu estou envolvida com os figurinos. E a minha filha lá de Bragança falou, na verdade, quem coordena tudo isso é o meu filho, que mora aqui na comunidade. E a minha filha de Bragança falou, mãe, ele parece que não quer que eu faça o curso. Daí eu falei, essa vai ser a minha experiência. Não vou falar nada para ele, e ele vai chegar para mim e vai falar dela, que ela vai poder participar. E fiquei aguardando, 48 horas. E, na verdade, foi ela que mostrou aquele vídeo para mim, as cachorrinhas, a filha dela abraçando minhas cachorrinhas, e eu estou para ir buscar
Eu fiquei muito contente com o que aconteceu. E aí eu tive essa mensagem que eu quero controlar as coisas. E foi o contrário, em vez de eu dar o presente, o meu presente ser o que eu queria para ela que me deu o presente, junto com a filha. E eu fiquei super feliz, eu falei, nossa, a mensagem que veio para mim é que eu só quero dar, dar, dar. Eu preciso me abrir para receber também. E foi isso aí. E hoje, uma outra coisa, eu tô com um puff que está manco. E eu falei, meu Deus, eu no meio desse mato, como que eu vou consertar esse puff? Vocês acreditam que eu estava fazendo Cooper? Sozinha eu faço, porque ainda o pessoal trabalha, aposentada mesmo, acho que só eu aqui. E parou um carro, assim, no meio do nada. Um cara falou, olha, eu sou reformador de imóveis, se a senhora precisar, tá aqui o cartão. E está lá, conserta até puff. Achei engraçado. Tá aí o cartão. Aí já veio a Maria Elisa mandona no mundo. Eu falei, meu Deus, mas é em Machado a cidade dele. Eu falei, esse moço vai voltar aqui de Machado só para consertar um puff? Por que não, né? Por que não? Ele, sei lá, né? Eu estou querendo mais um serviço para não perder a viagem. Olha, a mandona do mundo. Nossa, tem esse perfil. Muito bom. Vocês perceberam que depois que a gente começa a prestar atenção, né, nas manifestações do campo de potencialidades, fica mais fácil da gente encontrar, né? Então, você percebeu outras manifestações do campo. Pois é, né? muita coincidência. Falei, como assim? Eu queria que vocês imaginassem, eu fico andando no meio do mato. Mato não, tem uma estrada, né? Mas ela foi cavada, assim, terra vermelha. Eu ando quase 2 quilômetros, e aqui é montanhoso também, como Bragança. E me para o carro, toma o meu cartão. E conserta até puff. Está escrito lá, conserta puffs. Então, esse foi o fenômeno, né, que ela, aliás, é a intenção da Pamela, né? A intenção da Pamela é que a gente passe a prestar atenção no lado positivo, né? Então, quando você fica buscando, né, as coincidências positivas, elas também acontecem. Agora, nós somos treinados a procurar o quê? Dá uma olhada na coisa feia que você fez, menina. Você fez isso de novo, não é? Olha o que você fez, rapaz. Vai ficar de castigo 1 semana sem videogame. Entendeu? A gente chama né, sempre fomos chamados a atenção a olhar o negativo. A proposta desse primeiro exercício é estarmos atentos também, por que não? Né? Se o negativo acontece, o positivo tem a mesma probabilidade de acontecer, matematicamente falando, né? Eu tenho 71 anos, e a vida toda pensando no negativo, o que pode acontecer. Aquela pessoa, será que vem uma cobra aqui no meio desse mato? E agora eu preciso aprender isso com mais firmeza. Mas você não encontrou uma cobra, não encontrou alguém para consertar seu puff. Que eu já tinha pensado, meu Deus, quem vai conseguir? Quem vai? Que maravilha, maravilha. Alguém mais gostaria de... Gratidão, Elisa. Alguém mais gostaria de comentar algo que percebeu no campo de potencialidades, que foi uma surpresa? Não importa o tamanho da surpresa, né? É sempre preconceito. Aquela coisa que você, nossa, que coisa, que aconteceu isso? Quem tem alguma experiência? Se ninguém tiver, eu vou falar uma que eu acabei de ouvir. A recepcionista lá do prédio me escutou falando do livro. Ela ficou olhando para mim, olhando para a cara da outra da recepcionista. Que livro que você está falando, né? Aí eu falei, DG ao quadrado. Então, foi o dia que eu recebi o livro. Ai, que legal, chegou no livro, não sei o que lá. Elas, que livro que é, né? Aí eu mostrei para elas, não sei o que. Nossa, eu também quero. E aí, estava saindo hoje, ela olhou para mim e falou assim, eu já li o livro inteiro. Eu falei, é? E o que você percebeu? Aí ela contou uma, assim, de cair o queixo, né? Ela falou de uma experiência que foi assim. Ela tinha feito 5 perguntas para o universo. Não, desculpa, não foi desse livro, tá? Antes disso, ela já tinha passado por essa experiência. Ela lançou para o universo 5 perguntas, né? Aí ela falou que estava mexendo no celular e a televisão falando sozinha ali na frente e tal.
Daqui a pouco ela escuta assim, ei, Jéssica. Ela falou que viu um homem apontando o dedo assim no meio do documentário, de uma palestra. Era uma palestra que estava rodando assim. Aí ela falou que viu o cara apontando o dedo assim para a tela e falou, ei, você, Jéssica, eu tenho umas coisas para falar para você. E disse que a pessoa respondeu as 5 perguntas dela. Aí ela falou assim, gente, acho que eu tô ficando louca. Aí ela pegou a palestra, mandou para a mãe dela e falou assim, mãe, assiste isso aqui nos minutos entre tal pedaço e tal pedaço. Vê se você encontra ele me chamando Jéssica. Aí disse que a mãe adorou a palestra, assistiu a palestra inteira, e ela falou assim, não vi o cara, não vi o cara chamando por você, não. Mas sim, ele respondeu as 5 perguntas dela, mas ela falou que não viu o cara chamando a atenção e falando o nome de Jéssica, né? Então, achei muito interessante esse relato, né? E ela falou que tem tudo a ver com o livro, por isso que ela contou. E o do livro mesmo, ela falou que eu acho que é esse exercício que nós vamos fazer agora, né? Ela falou assim, eu quero ver... Ela falou um homem com um uniforme e um celular do tipo tal, com a capa roxa. Olha que coisa assim, bem diferente, né? Ela assim, pois Estela, esse homem apareceu. Porque como ela é recepcionista, ela recebe todo mundo e passou o RG e tudo mais, né? Ela falou que o moço... e tinha que ser um celular de... Ela ainda falou os gigas do celular. Tem que ser a marca tal, com a capa roxa, de 256 gigas. Ela disse que o moço chegou falando, não, é isso mesmo, meu celular tem 256 gigas. Ela ficou olhando. Quando ela viu a capa roxa, a marca do celular, e o homem estava de uniforme de empresa. Falei, ó, que legal. Bom, falei demais já, agora vocês. Vou ficar quieta agora até o final. Contem. Estão escondendo, né? Não escondo nada. Todo mundo entendeu esse próximo exercício? Agora é intencional, né? O exercício passado era sem uma direção, né? Sem nenhum direcionamento. Então, vocês estão vendo que ela está fazendo passo a passo para educar a gente a usar o campo de potencialidades ao nosso favor, né? Então, o primeiro passo era assim, livre. Esse segundo passo já é com uma intenção específica. Não necessariamente tem que ser carro verde, mas se vocês quiserem, né? Eu estou aqui pensando o que eu vou... Porque assim, gente, eu estou cansado de apanhar com Fusca azul. O Gustavo já sai de casa assim, eu vou ver um Fusca azul. Só pode ser. Porque eu levo porrada o dia inteiro, eu saio de casa e pá! Fusca azul, mãe! Minha filha, onde você está vendo? Ali, ó, não tá vendo? Eu não vejo o Fusca azul. Mas o Gustavo, ele sai com a intenção de me bater. Mas é assim, Estela, tem que bater na pessoa que está perto. Então, eu sei. E como eu nunca lembro do tal do Fusca azul, eu só apanho, Marilisa. Eu só apanho. Aí eu bato nele, Fusca verde. Não serve, mãe, tem que ser azul. Mas, enfim. Escolham a cor do carro e a cor da borboleta e escrevam no papel antes, só para a gente não sabotar, né? Só para a gente não querer, né, sabotar ou se enganar. Vamos fazer bem intencionadinho, assim, para a gente se lançar a esse livro e realmente vivenciar. É bem legal, é um livro tão gostoso, né? Ele é engraçado até a hora que a gente não aguenta começar a rir, vocês perceberam, né? Ela tem um senso de humor picante, né? Oi, Simone! Boa noite. Boa noite. Marcos, Rose, Mário, querem comentar? Bora passar pela segunda experiência já? Vocês estão muito tímidos, né? A Maria Elisa fez vídeo. Bora fazer vídeo. Eu fiz o vídeo do tomate. Então, conta de novo o vídeo do tomate para nós. É só para entender como é que foi, então. Na noite, né? Na quarta-feira passada, a gente fez a frase de intenção. Então, depois que a gente desligou aqui, eu refiz, né? A frase do exercício. E, né, escovou o dente, tal, me preparei, dormi. E eu tive um sonho muito vívido, né? Aquele tipo de sonho que você se vê, você sente o chão, né? Você sente o ambiente e tal. E aí eu estava andando, parecia ser o meu quintal, que eu me sentia muita vontade ali, né? E eu me deparei com um pé de tomate, que não era um pé de tomate, parecia um bambu, assim, sabe? Que curvava. Aí eu olhei e falei, nossa, e um monte de tomate, assim, grudado nessa haste.
Eu falei, nossa, eu nem sabia que eu tinha pé de tomate aqui. Quanto tomate, meu Deus! O que eu vou fazer com tanto tomate? Que abundância de tomate, né? Então, olha isso. Aí eu comentei no grupo, porque algo me disse que era aquilo. Algo me disse que era aquilo. Então, eu não questionei, né? Simplesmente coloquei lá no grupo, vocês viram. Daí, passado uns dias, no domingo, eu estava lá em Munhoz e passei por uma plantação de tomate. Na hora, ó, nem lembrei. E era tomate cereja, ainda mais que era tomate cereja, né? Não, não me atentei a nada. Aí, eu estava com alguns amigos, eles começaram a colocar um monte de tomate, tomatinho cereja, uns pés de acelga, escarola, morango. Como já tinham apanhado muito morango aquela semana, a gente só pegaram os pequenininhos assim, bem verdinho. Mas, enfim, colocaram pinhão, um monte de pinhão. E chegando aqui em Bragança, eles pegaram umas sacolas e deram para mim. Eu não esperava, né, que eu ia ganhar. E aí eles me deram uma baita sacola de tomate. Aí chegou aqui em casa, assim, mas eu tive a sensação de que tinha uns 3, 4 quilos, não sei, não tem noção assim, mas bastante, né? Dividi num pote, coloquei numa sacola. Aí no dia seguinte eu levei minha mãe, levei um pouco lá na minha mãe, tô levando todo dia um pouquinho de tomate lá. Mas quando eu vi aquele monte de tomate, falei, nossa, o que eu vou fazer com tanto tomatinho cereja? Que abundância de tomate. Aí caiu a ficha. Falei, nossa. Então foi tipo a confirmação da confirmação. Como eu não sabia se o sonho era surpresa, eu tive que ter a outra surpresa. Tipo, já o tapa na cara, né? Dizem que quando acontece uma sincronicidade, que você percebe que foi uma sincronicidade, significa que o campo de potencialidade, vamos falar o linguajar do livro, tá? Significa que o campo de possibilidades já estava batendo na tua porta faz tempo e você não viu. A gente não viu. Então, quando acontece aquela sincronicidade, você fala, nossa, tá inegável isso aqui, significa que, ó, já faz tempo que o campo está falando, olha isso, olha isso, olha isso, né? Aí, quando você não olha, vem na testa, assim, né? Pá. Então, prestem atenção, estejam atentos, né? A essas sincronicidades, as repetições que acontecem. Você está tendo repetição na sua vida, e é uma repetição negativa, presta atenção, que é nisso que você está prestando atenção. Presta atenção, que é nisso que você está prestando atenção. Muda o foco. Muda o foco. O que seria o melhor? Se isso que está repetindo na sua vida não está sendo legal, qual que é o oposto daquilo ali? E começa a prestar atenção no oposto daquilo. Prestar atenção. É algo muito profundo, prestar atenção. Né? Eu tive nessa primeira aula de mentoria financeira, o Zé Romualdo falou assim, que existem, como é que é? 2 tipos de diálogo. Um é o monólogo e o outro é o diálogo. Eu falei, Aí ele falou, o que é o monólogo? Eu falo assim, eu li o livro Energia ao Quadrado. A outra pessoa fala assim, eu li o livro Mais Esperto que o Diabo. Isso não foi um diálogo. Isso foi um monólogo. Né? Aí eu falei, nossa, que interessante, né? Então, assim, a gente às vezes não está ouvindo. Às vezes o que o outro está falando para a gente é justamente uma resposta do que a gente já pediu. Foi por isso que eu comentei isso. Né? Então, a gente, às vezes, ao invés de dialogar com aquela pessoa, nós fechamos, simplesmente retrucando. A pessoa fala assim, nossa, eu comi um bolo de cenoura. Aí eu falo, eu comi um chocolate. Morreu, né? Nossa, que legal, você comeu o bolo de cenoura e tava bom? Foi você que fez? Sei lá, continue a conversa, que às vezes por trás daquela conversa é que vai vir uma resposta positiva para aquilo que você está buscando, né? Eu achei bem interessante essa observação que ele falou. Porque a gente às vezes tem essa impressão, não tem? Quando a gente está conversando com alguém, assim, mas parece que a conversa não foi, né? E é realmente um monólogo. Tipo aqui, né? Tô falando sozinho, cadê? O Beto hoje só dá risada. Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Agora estabilizou aqui, tava um caicai danado. Tá tudo bem. Tô dando Então, risada dos monólogos. os monólogos, né? Então, teve várias horas que eu parei assim, porque estava aparecendo aqui para mim, viu? Que a internet estava ruim. Aí aquela cara que eu fazia de preocupada era tipo, X, será que tá caindo?
Alguém mais está com dificuldade É com que internet? aqui esteve chuvoso o dia todo, então tá desse jeito, tá um cai-cai. Ah, entendi. Você vê, aqui também apareceu duas. É raro acontecer isso, né? Apareceu 2 vezes aqui a mensagem. Sua conexão está frágil, né, fraca? Bom, Às vezes interrompia mesmo, e algumas palavras depois, como estava ali na tela, eu conseguia acompanhar. Sabe qual foi o presente que eu acho que eu ganhei, Stella? Hum, Foi meio inesperado, foi diferente. Eu tenho uma cliente que está na Austrália, que era o sonho dela ir para a Austrália. E ela me procurou para falar que estava com uma doença lúpus atacada e tal. E conversou um monte, até falei para ela te procurar e tal. Ela falou que se sentia segura com os processos que eu tinha feito, mas ela ia pensar, mas tudo bem. Ela falou, mas eu quero te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Obrigado. Eu falei, obrigado por quê? Porque você não permitiu que eu vendesse o meu apartamento para pessoas que praticamente iam me roubar. Você falou, ó, essa descrição dessas pessoas que você está falando, não faz. Então, eu não fiz. Aí, o que aconteceu foi que, um mês depois, eu vendi por um valor muito melhor. Então, muito obrigado. Então, para mim, foi um presente. E eu achei muito legal. Com certeza. olha, presentão, hein? É, Conhecimento e não tanto. esperava. Sim, E sim. que bom, né? Porque, realmente, a descrição que ela estava dando, eu descrevi os corpos das duas pessoas. Falei, ó, isso não dá certo, não. Diga não, aumente o preço, segura. E aí ela falou que realmente ela ficou com Decide raiva de vender. mim. Ah, Ela ficou com raiva. na hora ela ficou com raiva, não entendeu. Não Não, aceitou. não. Hum. Mas ela falou, eu vou fazer assim mesmo, só porque você, por enquanto, você foi assertivo em tudo. Eu falei, beleza. Aí depois E ela. aí agora, depois de um tempo, ela está relatando isso depois de 6 meses. Né? Realizou o sonho e tal, está na Austrália, vendeu por 1,5 milhão, queriam pagar 600. Olha só. Estavam com um contrato bem abusivo e ela ia perder muito dinheiro. Beto, Que coloca legal. assim. Eu realmente Beto, não esperava. Beto Mendes Consulting. Não compre, não venda, antes de falar com o Beto. Ó, ó. Descreva as atitudes e a gente vai ver como é que é, né? Me Ou mostra descreva só. o formato. Mas Eu achei muito legal isso. Foi bacana. Principalmente pro lado da pessoa, né? Olha o prejuízo que ela ia tomar. Opa. E você gravou? Tá no e-mail? Eu vi isso sábado. Ah. Não gravei, não. É só uma pergunta. Não. Se quiser, eu gravo, mas eu não gravei, não. Gravar, assim, o depoimento dela. Não, não tá gravado. Não era uma análise, não era uma conversa. Entendi. Que ela já é analisada. Uhum. Mas olha, seria um trechinho ótimo para um depoimento Nossa, seria para perfeito. Beto Consulting Seria, mas Corporation não tá gravado. A International. famosa prova social. Exato. Ah, muito bom. Muito bom. E aí, Mário? Tudo bom? Quer comentar o capítulo passado ou o capítulo novo? Bom, no capítulo passado, para ser bem sincero, né? Eu fui fazer, fui enrolando, não fiz nada, não coloquei nenhuma intenção em nada. Mas aconteceu um negócio diferente, vamos dizer assim, né? Todo domingo eu faço junto com uma outra monitora, lá, vamos dizer assim, um curso de evangelização de crianças, né? Uhum. Crianças do Jardim 1 e Jardim 2, são as mais petiticas ali né? Eu comecei a estagiar, na verdade, eu ia passar por várias séries, mas a professora que dava aula com essa moça, que ela é cega, né? Mas ela é espetacular, assim, dando aula. E ela precisa de ajuda, né? Para lidar com tanta criança. Então eu acabei sendo efetivado já faz um tempo, e estou indo lá dar aula todo domingo. E acabei atrasando, né, chegando em cima, porque geralmente a gente faz uma prece, tem uma preleção lá com a coordenadora antes de ir dar na aula, né? E eu esbafori, cheguei atrasado assim, ela falou assim, faz uma prece aí, entra antes, né? Tudo bem, sou atrasado normal. E foi a melhor aula que teve, assim, né? Em termos de participação. Toda vez eu fazia aula, eu falei, se tivesse gravado alguma coisa. E dessa vez deu tudo certo, porque a criança, a gente falou sobre responsabilidade, né? Para as crianças, elas participaram e responderam as perguntas e tudo mais. No final, demos uma folha em branco para cada um, para eles fazerem um desenho, e depois fazer uma colagem de papelzinho em cima do desenho. E que o menino lá, que ele é um pouquinho maior, ele está nessa fase intermediária que está para mudar de turma,
né? Por questão de mês, ele vai mudar de turma, ele fica muito entediado, então ele é muito inquieto, né? Não fica. E veio uma ideia, ele falou, você vai ser meu ajudante. Aí ele me ajudou, pô. Ele ficou todo feliz, né? Que ajudou na aula lá, e eu consegui fazer um filminho, uma foto com eles, uma selfie, com eles mostrando, eles todos orgulhosos dos desenhos que tinham feito. Então, foi uma aula diferente, assim, bem participativa, né? Vou dizer que foi a melhor aula que foi dada nesse período que eu trouxe, eu acho que uns 2, 3 meses. Então, aconteceu isso diferente, mas eu não preparei, não pensei em nada, falei, vou fazer, acabei não fazendo. Mas aquilo que ela me falou, me chamou a atenção para fazer aquela prece, eu coloquei para imaginar, falei assim, não, vai ser uma aula especial, apesar de ter chegado aqui tudo meio em cima da hora, sem saber direito, sem ter visto qual que era a matéria que era para fazer, vai ser uma aula especial. Foi um negócio muito singelo, assim, que acabou dando certo, assim, bem em cima da hora. Né? Depois eu vou postar lá o vídeo que eu gravei delas e a foto que eu tirei do desenho da criança. Achei que foi legal. Muito bom. Então, mas de certa maneira, você prestou atenção, né? A intenção desse primeiro exercício era justamente a gente prestar atenção nas surpresas, nas coisas boas. E não acontecem só coisas ruins, né? Sim. Então, talvez você não tenha feito, né, com a intenção e tudo mais, mas você entrou no clima e você prestou atenção, né? Isso é legal. É isso mesmo. Então, essa é a intenção do livro. Fazer a gente prestar atenção nas coisas boas também. naquilo que vai nos ajudar, naquilo que está de acordo com o que nós queremos vivenciar, né? O que nos faz feliz. Então, muito legal. bom. E você, Marcos? Aconteceu algo? Você tá bem? Então, Marcão, pode falar? E aí, gente, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Estou aqui acompanhando vocês, né? Cheguei agora há pouco, não consegui acompanhar a leitura de novo, peguei no finalzinho, né? E não fiz o exercício, porém, eu queria compartilhar uma coisa para vocês que é similar, né? Eu já tinha feito, eu faço isso direto, o que foi pedido no exercício número 1. Direto não, né? Quando eu estou com alguma situação que eu preciso resolver. Não fiz especificamente na semana passada, mas o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, até tentando linkar com aquilo que você falou, Estela, referente ao monólogo, né? Eu passei por uma situação que uma pessoa esqueceu um livro com hinos, né? E aí tinha o telefone dela, aí eu falei assim, bom, eu vou entrar em contato, falar que foi encontrado, e aí quando ela quiser, ela pode vir pegar, né? E aí, beleza. Aí nisso eu peguei, mandei mensagem para a pessoa, tal. Ela só agradeceu, não falou se ia buscar ou não, enfim. Eu falei, bom, beleza, minha parte eu fiz, ela sabe onde está, então quando ela quiser, tranquilo. E aí, eu estava passando por uma situação desafiadora que eu não queria tomar nenhuma atitude precipitada. Não queria tomar nenhuma atitude porque no meu coração eu precisava de algum sinal, de alguma confirmação daquilo que eu queria fazer ou daquilo que eu deveria fazer, né? Literalmente estava entre a razão e a emoção. E aí, no domingo, eu já tinha pedido isso, já vinha conversando com Deus nessa parte. E aí, num domingo, eu fui para a igreja, né? E aí, geralmente, quando eu estou entrando, eu vou para a igreja, eu vou para bater papo, né? Aí eu já vou entrando direto, assim, já pego meu lugar, tranquilo. E nesse dia eu cumprimentei um homem que estava na porta, né? E aí, ele, ô, irmão, queria te agradecer, pelo quê? Te agradecer pelo inário. Que inário? O inário era da minha esposa. Que legal, não sei o quê. Aí aquilo já me prendeu. Eu estava entrando na igreja, aquilo já me prendeu. Que legal, mano, pô, bacana, não sei o quê, não sei o quê. Aí sabe quando você tá, tipo assim, tá, agora deixa eu subir, né? Já tava assim. Aí ele, não, e você tá bem? Eu tô me recuperando, não sei o quê, treinando, eu tô melhor que ontem e tal, e eu querendo subir. Aí ele pegou e falou assim, sabe o que é? É que, na verdade, a gente tem que parar de dar... Aí ele pegou, abriu a mão dele e falou assim, a gente tem que parar de dar volta em círculos. A gente tem que pensar pra frente. Aquilo ali, o movimento que ele fez com os dedos já me prendeu de um jeito que eu fiquei imóvel. E aí, quando ele saiu do círculo e falou pra frente, eu falei, meu Deus do céu. Aquilo não entrou, como eu falei pra vocês, gente, é diferente. É Lucy, né? Uhum. A Lucy estava falando, ela externou o que ela sentiu. E realmente eu entendo ela porque não dá para explicar. Aquilo foi a resposta que eu estava pedindo, da confirmação que eu estava pedindo, daquilo que eu deveria fazer. E depois disso me entrou uma paz muito grande, porque eu falei, não, realmente, Deus está me ouvindo, Deus está sabendo de tudo que está acontecendo, e ele já me mostrou o que eu tenho que fazer. E aí, quando a gente fala de monólogo, geralmente quando a gente está nessa correria de entrada e saída no dia a dia, a gente só fala, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, obrigado, tchau. Né? E acabou. E aí, obrigatoriamente, eu fui forçada a iniciar meio que um diálogo ali para poder
receber a resposta que eu estava querendo, né? Que eu estava precisando, né? Nem o que eu estava querendo, que eu estava precisando. Então, assim, eu não fiz o exercício, mas já tendo certeza que funciona. Isso daí não é uma. Para mim, é tranquilo e seguro afirmar isso, né? Quando a gente deseja algo, quando a gente consulta, né, a energia maior, ela responde para a gente e a gente tem que estar aberto para isso, né? Eu acredito que esse segundo exercício vai ser um pouco mais tranquilo para fazer, né, que eu já vou começar a fazer ele hoje, e também já tenho certeza que a gente vai, se a gente quiser ver carros vermelhos, a gente vai ver carros vermelhos, se for carros verdes, vai ser carros verdes, e tenho certeza que vai dar certo porque funciona. Isso daí já é uma prática que já vem há muitos anos dando resultado. Eu gosto de carro amarelo. Posso fazer isso com amarelo? Pode, Estela, pode, ainda mais na sua região, não duvido nada você ver vários camaros amarelos. É sério, eu não duvido mesmo, de verdade. Tenho certeza que quem fizer aí com a boa intenção, com a energia certa, vai conseguir ver sim. Ó, então já está setada aqui minha intenção, vai ser carros amarelos. Eu não vou fazer de borboleta azul, porque eu tenho borboleta azul nos meus armários. Então, carros amarelos e borboletas amarelas. Vai ser os dois amarelos. Carros amarelos e borboletas amarelas. Quem quiser falar, pode falar aí, que você vai imaginar. O que você vai buscar, aliás? Olha, eu tô em Carro dúvida. verde e beija-flor. Eu tô em dúvida, na verdade, não é obrigatório fazer com carro, né? Não. Então, eu tô em dúvida se eu faço com carro ou com pessoas. Eu tô em dúvida, mas eu vou decidir isso hoje até meia-noite. Já Tá para bom. começar já definida. Tá, então o meu ficou assim, carros amarelos e borboletas amarelas. Quem mais vai querer comentar aqui? O que vai observar? Carro verde e beija-flores. Carro verde e beija-flores. Ó, aí sim. Quem mais gostaria de comentar? Vou copiar do Beto. Não tudo. Carro verde e borboleta amarela. Ah, meio a meio. Carro verde e borboleta amarela. Brasil. Ótimo. Mário, quer falar a sua intenção? E aí já o exercício já fica pronto, né? Você não tem que pensar, tal. Já fala um agora. Não vai escapar, não. Não tem nada na mente. Deixa eu ver. Então já que vou pegar uma coisa mais difícil. Carro rosa e pássaro preto. Carro rosa e pássaro preto. Olha, se você começar a falar, ficar de olho nos carros de Mary Kay, você vai ver só. É brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Ainda bem que não pediu, é difícil, um elefante, né? Então, carro rosa e pássaro preto. Quem mais? Quer falar já do exercício? E aí já fica setada a intenção, né? Já nem tem que pensar depois. Rose, quer colocar uma intenção, Rose? Simone, Silvia? Muito bem. Cadê a Silvia? Tá sumida? Ela tá por aí? Ela está numa reunião. Ah, então tá explicado. Mas depois ela escreve aqui no chat pra gente ou no grupo. Então tá bom, meus amigos. Aguardo então os depoimentos de vocês. Quem puder fazer algum vídeo, quem puder e quiser, né? Manda lá no Telegram. Eu vi um pipocar aqui de coisa no Telegram. Pelo que eu tô vendo, tá funcionando, tá? Porque senão não estaria pipocando tanto assim. É que não é tão fácil tirar do ar uma plataforma. 18.351 mensagens no Telegram que eu tenho. Nossa. Não? Acho que eu também tô por aí, viu? Porque faz tempo que eu não vejo nada. Mas eu consegui limpar 63 mil mensagens da minha caixa de e-mail principal. Yes! Caramba. É que eu também tô com um monte de coisa, eu abandono simplesmente. Eu começo a conversar, me perco. Vou mudar isso aí. Começar a limpar as coisas. Não é bom, porque aí abre espaço para o novo, né? Exatamente. Deixa eu ver. Satisfeitos com os desafios, amigos? Bora. 2090. Aprendizado. Oi? 2448 não lidos. Pode falar, Maria Elisa. É um aprendizado que nós estamos fazendo, né? Isso eu acho que a gente não vivia na nossa vida, mas a gente não botava a tempo. E aqui ela está sendo bem didática, né?
Então, a primeira, assim, é soltinho, a segunda já é com mais intenção, e vamos ver, as próximas vai ficando mais cabeludas. Vamos treinar, tá bom? Parece com aquela história da escada, né? Isso, parece que eu estava... Aí que tá, depois que você sobe a escada, o Neville Goddard fala assim, do mesmo jeito que você subiu a escada, você podia ter feito $1 milhão. A força é a mesma, certo? Com certeza. Se eu achar uma cor-de-rosa e pássaro preto, É isso aí. É que a gente Vai ver os Mary Kay. demais. Né? há muito tempo que eu não vejo pássaro preto. Meu pai sempre teve pássaro preto. Ele adorava o pássaro. Aqui na cidade tem um Fusca rosa que a gente procura ele. A gente faz esse exercício direto, carros roxos, umas coisas. E tem um Fusca aqui que ele tem até cílios. Ai, É um barato. já estou imaginando do que é. Não é? Não é? É um Fusca antigo, não é não. Penélope Charmosa. É. Ela anda toda de rosa mesmo. Que legal. Não, era uma Mas é um personagem da barato. cidade. Lá em Essa Holanda, é. em Holanda também tinha era esse Fusca mais moderno, e era também com cílios, cor-de-rosa, acho que tem moda. Sei não. É. Esse é dos antigos, é um fafá. Ah. Mas a pessoa é uma figura. Deve ter mais ou menos uns 50 e poucos anos, mas é uma figura. Ela anda toda de rosa. Um barato. A Fusca com certeza tem o nome. Com certeza tem. Uhum. Muito bom. Mas então tá jóia, queridos. Muito obrigada por mais uma noite. Gratidão. Vamos postar. E vamos lá, vamos trocando. Quem for vendo lá os carros, os passarinhos, borboletas, ou o que for, vai colocando ali nos grupos, tá bom? Fechou. Show. Tchau, tchau. Até semana que vem. Não, é só Se prepare. 48 horas. Hã? Oi? 48 horas, depois para, né? Ou não? 24 para o carro, 24 para a borboleta. Ah, é. 24 horas para o carro e 24 horas para a borboleta. São 2 dias. Já pensou um pássaro preto dirigindo um Fusca rosa? Nossa! Aí você vai para o Pensou carro. se você deu pássaro preto primeiro, aí você fala, e agora? E agora? Como é que eu vou ver amanhã? Não, foca no carro rosa, rosinha assim, ó, rosinha, tá bom? Rosa. Senão você vai inverter aí. E a gente vai rir muito. Então tá bom, meus amigos, uma boa noite. Eu falo porque me aconteceu isso, tá? Exatamente desse jeito. É, Inverti na primeira vez que eu vi. Foca primeiro, carro amarelo, tá bom? Beijos. Boa noite, irmã. Boa noite, tudo de bom. Até. Tchau, tchau. Até.